Olá, leitor. Muito obrigado por estar lendo o livro e ter se interessado por saber um pouco mais sobre esse case da Localiza que a gente tem logo aqui abrindo o livro, né? A empresa que realmente está sendo uma referência na forma como tem lançado novos produtos, como tem pensado, né, um modelo ágil de trabalho, da transformação digital. E estou aqui com um colega de trabalho que eu tenho, assim, sempre aprendo muito, toda interação com ele eu aprendo alguma coisa, que é o Ricardo. Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o convite aí. Obrigado por me chamar para participar, Fábio. É um prazer estar aqui contigo hoje. Boa. Ricardo, será que, assim, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, você pode falar só um pouquinho sobre a sua trajetória e os papéis que você já assumiu e que você assume hoje na Localiza? Claro, claro. Bom, para fazer uma introdução breve, eu sou um engenheiro de controle e automação, estudei na Universidade de Brasília. Eu estou na Localiza desde 2016. Antes disso, eu passei quase 5 anos trabalhando com consultoria estratégica na Bain Company. Trabalhei nos escritórios do Brasil, do Oriente Médio e de Munique, e passei um tempo também especializando em fusões e aquisições. E também tive uma experiência um pouco mais curta, de 1 ano e pouquinho, em startup, empreendendo com outros dois consultores. Mas na Localiza, desde 2016, eu trabalhei em diversas posições diferentes. Eu comecei na cadeira de experiência do cliente, que eu criei dentro do time de aluguel de carros. Fui responsável pelo nosso programa de fidelidade. Fui também responsável pelos motoristas de aplicativo, nossas soluções de motorista de aplicativo, lá no começo, em 2017. E eu estou desde 2019 no Localiza Labs, que é o nosso laboratório de tecnologia, onde eu já liderei o time de produtos digitais e hoje eu sou responsável pelo time de design. Legal demais, Ricardo. Não sabia dessa sua experiência toda na BEM, não. Sabia que você tinha passado por lá, mas não sabia que você tinha passado por lugares diferentes e tal. Sem dúvida, é uma escola, né? Tipo, trabalhar numa empresa desse quilate, assim, dando consultoria, né? Sim, eu tive a oportunidade de conhecer clientes das mais variadas geografias, né, desde a Ásia até a América do Norte, América do Sul, e trabalhar em diversas horizontais diferentes, né. Especializei bastante em fusões e aquisições, mas eu fiz muita Customer Strategy and Marketing, fiz Corporate Strategy, Turnaround Strategy, muito trabalho de estratégia mesmo, mas nas mais diversas competências, né. Ah, que legal. Ô, Ricardo, então, aqui no livro a gente tá, eu tô falando como se eu estivesse dentro de um livro, né? Aqui no livro a gente fala sobre a Localiza, um dos casos de abertura, já na primeira parte do livro, que eu falo sobre o Localiza Fest. Você pode contar um pouquinho como que o Fest funciona? Primeiro como que o Fest funciona? O que é o Fest, assim? O que é o Localiza Fest, né? Eu tenho muito carinho pelo produto Localiza Fest, que foi meu primeiro desafio quando eu entrei na Localiza. Então, eu entrei na Localiza dia 1º de julho de 2016 e o meu desafio era assumir o projeto Localiza Fest, que naquele momento já vinha rodando há quase 6 meses, e garantir que a gente conseguiria fazer o lançamento do nosso protótipo dentro do cronograma, que naquele momento estava previsto para o final de setembro, né? Mais ou menos 30 de setembro. Então, o que é o Localiza Fast? O Localiza Fast é a solução de retirada de veículos autômata, né, automática da Localiza. A grande proposta dele é trazer agilidade para os clientes e controle, autonomia. Então, em alguns sentidos parecido com as soluções de car sharing que surgiram naquela época, né, 2014, 2015, na Europa e nos Estados Unidos, que você chega até um carro que já está estacionado, e através de um acionamento sem fio com uma interface eletromecânica, você faz a abertura daquele carro e aquele carro pode ser utilizado por você. No caso da Localiza, as localidades físicas em que a gente oferecia o produto naquele momento eram as nossas agências de aluguel, e a vantagem que o cliente tinha é que essa pessoa cliente não precisava passar por nenhuma interação humana. Então, você podia escolher qual era o veículo que você queria retirar e fazer a abertura das portas do carro e celebrar o contrato de aluguel de carro, tudo de forma muito, muito individual, do conforto do seu smartphone. Cara, outro dia eu tive a experiência, eu fui.
num supermercado aqui perto da minha casa que já tem a possibilidade de ter, você passar as suas compras, né, numa experiência touchless, né? Então você não precisa passar no caixa e tudo mais. E eu, assim, fui umas 3 vezes e eu me adaptei a isso de tal forma que outro dia eu fui lá e esses caixas eles estavam com problema, eles estavam em manutenção. E assim, nossa, tipo assim, eu percebi o quanto a experiência touchless, ela, tipo, é melhor, assim, o quanto que aquilo me fez, tipo, querer ir mais naquele supermercado e tal. Então, tipo, é super legal a Localiza dar essa experiência, porque todo mundo, de alguma forma, já escutou falar da experiência do balcão, né, de uma locadora de veículos, assim. Às vezes você chega num voo, né, o seu voo chega e já tem muita gente lá no balcão e tudo mais, demora. Essa experiência, eu acredito que às vezes em aeroporto ela é muito ruim, porque você já está vindo de um voo que às vezes foi cansativo, e aí você vai ter a experiência do balcão, e nem é que a experiência ali esteja ruim, né? Mas é que você está num mood que você não, tipo assim, você não está, né, com energia para aquilo, assim. Me conta, tipo assim, a ideia desse produto, né, a faísca que isso poderia ser interessante, isso veio do consumidor, veio um pouco dessas percepções, assim? Sim, eu acho legal a forma que você colocou, né? Que você se colocou no lugar da pessoa usuária, né? E a primeira ressalva que eu faria é que o Localiza Fast, como qualquer solução de mobilidade, ela não é ideal para toda pessoa. Tem alguns dos nossos clientes que fazem questão absoluta de conversar com as pessoas no balcão, porque elas sentem muito mais confiança quando recebem a recomendação do carro de uma outra pessoa, né? De um outro ser humano. Então, de onde que veio a ideia de investir no Localiza Fast? Que não só foi pioneiro quando a gente lançou ele comercialmente em 2017, mas continua sendo a única solução do modelo até hoje, mais de 4, quase 5 anos depois. Qual foi a nossa inspiração? Foi exatamente a voz do consumidor. Então, o que a gente fez foi uma pesquisa de mercado à época que indicava que um dos top 3 fatores de decisão dos clientes, quando eles iam escolher onde alugar carro, era exatamente a agilidade e a ausência de atrito no processo de pegar o carro, que pode ser um pouco demorado em alguns cenários. Então, a nossa proposta foi, olha, vamos fazer que essa seja uma experiência a mais, como dizem os americanos, seamless possível, né? A mais seamless possível para quem quiser que ela seja. Então, a gente em nenhum momento tirou investimento do nosso balcão de atendimento. E eu acho legal dizer que o Fast não foi uma bala de prata, né? A gente fez um outro investimento logo antes, que foi o totem de autoatendimento. Então, inspirado nas soluções de empresas de airlines, a gente lançou o Localiza Express, que era um totem de autoatendimento para você chegar e fazer a abertura do seu contrato. Isso para dizer que o processo de inovação ele não é linear, né? A gente abriu 2 frentes paralelas, lançamos os 2, a gente descontinuou o autoatendimento via totem em 2017, e a gente percebeu que a alternativa do Fast era mais interessante e estamos investindo nela até hoje. Puxa, que legal, não sabia dessa história. No livro eu falo muito sobre, assim, o livro tem um canvas de transformação digital, né, para você preencher com post-its e tudo mais, e o fim desse canvas o experimento, é você criar um experimento para você validar ou não ideias. E aí a Localiza tendo a escala que tem, eu imagino que não tem outra forma de vocês, né, fazerem um produto desse para validar, a não ser experimentando, né? Você pode contar um pouco desse processo e se esse outro totem, ele também estava nesse sentido de vamos experimentar, vamos fazer só numa região? Eu acho que a gente tem evoluído muito nesse sentido, né? A gente desenvolveu o Localiza Fast entre 2015, principalmente ao longo do ano de 2016. A ideia foi gestada lá em 2015, desenvolvimento em 2016, lançamento em 2017. O Totem foi um ano antes, né? Gestado em 2014, lançado em 2015/16. E de lá para cá, a gente só tem evoluído nos conceitos de agilidade. Mas mesmo lá atrás, né, em 2016, quando a gente fez o lançamento do Localiza Fast, a gente já fez uma coisa muito, muito pensando em agilidade, em experimentação. Então, a primeira versão que a gente fez era aquele protótipo que, né, você não necessariamente se orgulha de fazer. O que a gente testou com clientes em 2016, outubro, era uma versão que a gente sabia que tinha bugs, tinha uma performance ruim,
mas a gente já queria começar a coletar inputs de se a nossa navegação estava fluida, se as pessoas entendiam os prompts de pagamento, se as pessoas entendiam os prompts de contratação, se fora das condições de laboratório, quando a gente levava para uma agência de verdade, nossos sistemas de comunicação iam funcionar. Então, entre a primeira versão que a gente testou em outubro de 16 e a que a gente lançou em final de janeiro, começo de fevereiro de 17, se eu não me engano, a gente fez 3 novas versões. Bom, e já do ponto de vista de hardware, né, a evolução entre o protótipo inicial e a primeira versão comercial que a gente lançou foi um pouco menor em número de versões, porque e eu imagino que você talvez já tenha explorado isso um pouco, mas fazer evoluções de hardware é bem mais complicado, né? A gente está falando aí de circuitos integrados e também de firmware para rodar esses componentes, então isso foi um pouco mais desafiador, sim. Cara, e assim, no livro, no segundo capítulo, na segunda parte do livro, na verdade, eu dedico muito a falar sobre a cultura, assim. O Localiza Labs, hoje, sempre corrija se eu estiver errado, mas a área de tecnologia da Localiza tem mais de 700 pessoas, né? Mais ou menos por aí. Me conta um pouco como que é escalar utilizando um método ágil, como que fica a parte da cultura? Ela é muito primordial mesmo, tipo assim, a cultura para você conseguir fazer experimentos dessa natureza? Eu diria que a cultura ela é mais importante do que o processo, né? Eu acho que os métodos ágeis, eles são ferramentas para tangibilizar uma cultura que é a evolução do Lean, né? Que é uma cultura ágil, que é aquela cultura de eficiência, e a experimentação nada mais é do que uma forma de você minimizar e zerar o desperdício, né? Então, enquanto engenheiro que passou pelas cadeiras lá de engenharia industrial, eu vejo isso como uma evolução natural de todo esse conhecimento que foi produzido aí nos últimos 50 anos. Então, a minha experiência no Labs, ela vem a ecoar e ratificar muito isso, né? Então, hoje a gente opera com ágil em escala, a gente tem várias tribos, a gente tem ritos, tem pessoas dedicadas a tribos, temos capítulos, guildas, mas no fim do dia, o que garante que a gente não está simplesmente rodando o rito e produzindo código para entregar feature, mas que a gente está produzindo soluções que resolvem problemas reais de usuário e que geram valor para o acionista, é a cultura. A cultura. E a cultura de gerar isso, porque a gente pode gerar soluções que encantem clientes, mas que não sejam produzidas de forma eficiente. A cultura de fazer isso de forma eficiente é a cultura da experimentação que é tangibilizada nos métodos ágeis, né? Scrum, Kanban, esse tipo de coisa. Legal, sensacional. Ô, Ricardo, então vou te agradecer aí por esse tempo que você cedeu para falar comigo. Bom, pessoal, já falei, quem quiser me adiciona lá no LinkedIn para ter um papo, adiciona o Ricardo também, é um cara que vale muito a pena seguir, as coisas que de vez em quando ele posta, que ele publica, comenta, é um cara que eu não falei da boca para fora, é o cara que eu realmente aprendo. Tem algumas frases, eu tenho oportunidade, né, de trabalhar com o Ricardo, eu estou fazendo um projeto junto com a Localiza, e o Ricardo é uma das minhas principais interfaces, e tem algumas frases que ele já me falou, assim, que viraram frases que eu repito por aí, assim, então, de tanto que eu aprendi com ele, assim. Então, Ricardo, brigadão aí pela participação, viu? Obrigado, Fábio. Assim, com certeza a admiração é mútua, aprendendo muito contigo e é um prazer poder contribuir com seus leitores. Estou super aberto a conectar todo mundo. Obrigado, pessoal. Valeu, Ricardo.